O primeiro som foi quase imperceptível. Grave, ponto baixo, mas não contínuo. Ele veio em pulsos. 1, pausa. 2, pausa mais longa. 3, silêncio. A 11.000 metros de profundidade não deveria existir ritmo. O fundo do oceano não pulsa. Ele não marca tempo, ele não responde. Mas aquilo tinha padrão. Não era vibração constante. Não era deslocamento de sedimento. Era intervalado. Como se algo estivesse emitindo. A equipe inicialmente tentou racionalizar. Pode ser atividade tectônica, pode ser eco distante, pode ser compressão irregular, mas atividade tectônica não mantém intervalo quase regular. E eco não retorna com variação progressiva de intensidade. O terceiro pulso foi mais forte, não mais alto, mais definido, como se estivesse mais próximo. O submersível desligou os motores. Silêncio total, sem propulsão, sem ajuste de posição, sem ruído mecânico. Só o casco sob pressão. E os sensores ativos. Então veio novamente. Um pulso. Pausa. Outro. E a pausa agora parecia menor. E é aqui que o cérebro começa a trabalhar contra você. Porque quando algo parece rítmico, você começa a antecipar o próximo. E quando você consegue prever, isso significa que existe padrão. E quando existe padrão, existe fonte. Mas a 11.000 metros, qual fonte poderia produzir aquilo? O fundo não tem máquinas. Não tem cabos energizados, não tem estruturas humanas. Ali é território primitivo, geológico, silencioso. E mesmo assim, o padrão continuava. Um dos operadores começou a contar mentalmente os intervalos e percebeu algo desconfortável. Os pulsos não eram perfeitamente regulares, mas estavam ficando mais curtos, como se estivessem se ajustando. E aí vem o detalhe que muda tudo. O sensor direcional indicou que a origem não era difusa, não era espalhada pelo ambiente, era localizada, em um ponto específico do fundo, a menos de 300 metros da posição da cápsula. E naquele momento, ninguém falou, porque ninguém queria verbalizar a hipótese que estava se formando. Se aquilo fosse natural, por que parecia responder à aproximação? Porque sim. Na gravação completa, os pulsos começam a se intensificar quando o submersível ajusta levemente a posição. Não imediatamente, mas pouco depois. E quando você está isolado no ponto mais profundo da Terra e algo no escuro parece ajustar o próprio ritmo, a explicação científica deixa de trazer conforto. Ela traz mais perguntas. E isso foi só o começo. Naquela missão, o objetivo não era investigar nada em comum. Não havia expectativa de descoberta. Não havia busca por fenômeno estranho. Era uma descida técnica rotina. Coleta de dados estruturais, monitoramento de pressão, mapeamento do leito oceânico. Nada além disso. O submersível já havia passado dos 9.000 metros quando o ambiente começou a mudar. Não fisicamente, psicologicamente. Existe algo que acontece quando você cruza certa profundidade. A comunicação começa a apresentar microatrasos. O silêncio externo se torna absoluto. E o cérebro começa a perceber o isolamento de forma diferente. A 11.000 metros, você não está apenas distante da superfície. Você está isolado de qualquer interferência humana. Nenhum som de navio distante. Nenhuma vibração de hélice. Nenhuma interferência eletromagnética comum. Só água, pressão, escuridão. Quando atingiram 10.700 metros, o submersível reduziu a velocidade. Movimento mínimo, luzes direcionais ativadas. O feixe iluminava apenas uma pequena fração do fundo. Sedimento fino, partículas suspensas. Nada se movendo de forma evidente. E foi exatamente nesse silêncio absoluto que o primeiro pulso foi registrado. Não foi alto, não fez o casco vibrar. Foi captado pelos sensores acústicos externos. Um sinal curto, grave, intervalado. A equipe inicialmente tratou como ruído de fundo, interferência de leitura. Mas o software de análise não classificou como estático. Ele marcou como evento distinto. Isso significa que o sinal possuía padrão detectável. E padrão é algo que chama a atenção, principalmente em um ambiente que deveria ser caótico e irregular. O segundo pulso veio aproximadamente 14 segundos depois. Não exatamente igual, mas próximo. Mesmo comprimento, mesma faixa de frequência. Intensidade levemente maior. Agora já não era apenas ruído isolado, era repetição.
E repetição gera foco. A equipe congelou a posição do submersível, motores desligados. Nenhum deslocamento, silêncio total. A decisão foi simples. Se for natural, vai continuar. Se for interferência interna, vai desaparecer. Os sensores ficaram ativos, gravando, esperando. E então, o terceiro pulso veio. Dessa vez, 11 segundos após o segundo. Intervalo menor e intensidade novamente levemente superior. Não era coincidência. O gráfico de frequência mostrava picos consistentes. Não era espalhado como atividade tectônica comum. Era concentrado, localizado. Direcional ponto na origem vinha de um ponto específico do leito oceânico, aproximadamente 280 metros da posição atual. E naquele momento, ninguém falou. Porque quando algo começa a formar padrão, no ponto mais profundo do planeta, a explicação automática não vem com facilidade. A explicação precisa ser construída, mas o desconforto é imediato. Um dos operadores começou a contar em voz baixa os intervalos. 14, 11, 8. O próximo pulso veio 7 segundos depois. A progressão era sutil, mas perceptível. E agora havia um novo elemento. Os sensores indicavam leve deslocamento da fonte, não lateral vertical, como se o ponto emissor estivesse mudando de profundidade. Pequeno ajuste, poucos metros, mas detectável. E quando algo emite sinal rítmico e altera posição no escuro absoluto, a racionalidade começa a disputar espaço com o instinto. O submersível não havia emitido nenhum sinal ativo, nenhum sonar pulsado, nenhuma varredura agressiva. Estava apenas observando, e mesmo assim, o padrão parecia reagir. O próximo pulso veio mais forte, não mais alto, mas mais definido. Como se a água ao redor estivesse conduzindo melhor a vibração. E nesse momento, o operador responsável pelo monitoramento acústico disse algo que mudou o clima da cabine. Isso não está se comportando como ruído geológico. E o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer pressão externa. Porque quando a explicação mais confortável começa a falhar, a mente começa a preencher lacunas. E o fundo da fossa não oferece respostas rápidas. Ele oferece vazio. E vazio, sob isolamento extremo, é combustível perfeito para a dúvida. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi o que realmente transformou aquele som em algo impossível de ignorar. O quinto pulso não veio no tempo esperado. Isso foi o primeiro detalhe realmente perturbador. Até então, os intervalos estavam diminuindo gradualmente. 14, 11, 8, 7. Mas agora, silêncio. Longo demais, 17 segundos. Nada. E quando você está esperando um padrão continuar, a interrupção é pior do que a repetição, porque quebra a previsibilidade e quebra controle. O operador manteve os olhos fixos no gráfico acústico. Linha estável, nenhum pico, nenhuma anomalia, talvez tivesse sido apenas coincidência. Talvez os intervalos fossem aleatórios e a mente estivesse forçando conexão. Mas então o sexto pulso veio, sem aviso, mais forte que todos. Os anteriores e diferente. O espectro de frequência mostrou uma variação sutil. Não era a mesma assinatura exata. Era como se o tom tivesse mudado levemente. Não o suficiente para ser outro fenômeno, mas o suficiente para não ser idêntico. E isso é importante. Fenômenos naturais repetitivos tendem a manter a assinatura estável. Ali havia variação, pequena, mas presente. A equipe decidiu fazer algo simples. Mover o submersível 3 metros para trás. Deslocamento mínimo, quase imperceptível no espaço real, mas suficiente para testar direcionalidade. Motores acionados por 2 segundos. Depois silêncio novamente. E foi aí que o clima mudou de verdade. O próximo pulso não veio da mesma direção. O sensor direcional ajustou automaticamente. A origem aparente havia se deslocado, não muito, mas o suficiente para indicar mudança de posição relativa. E quando algo parece ajustar posição em relação ao seu movimento no escuro absoluto, a explicação confortável começa a escorregar. Um dos engenheiros sugeriu corrente submarina local. Microdeslocamento de sedimento, possível. Mas a 11 mil metros, correntes não produzem emissão rítmica concentrada.
E sedimento não muda a assinatura de frequência dessa forma. O comandante pediu análise de profundidade da fonte. Resultado: variação de 2 metros acima do leito original. 2 metros. Não era deslizamento lateral. Era elevação. Como se o ponto emissor tivesse saído do solo. E agora a cabine estava silenciosa por outro motivo. Não era mais apenas curiosidade técnica, era desconforto coletivo. Porque quando algo no fundo do oceano profundo muda de posição verticalmente e continua emitindo padrão rítmico, a pergunta deixa de ser "o que é isso?" e passa a ser "isso está respondendo?" O submersível permaneceu imóvel. Luzes fixas, nenhum sonar ativo. Nenhuma emissão, apenas escuta. Então veio novamente. Pulso pausa. Pulso a pausa agora não estava diminuindo. Estava variando, como se estivesse tentando encontrar sincronização. Um dos operadores percebeu algo ainda mais inquietante. Os intervalos agora coincidiam aproximadamente com os microajustes internos de energia da cápsula. Não perfeitamente, mas próximos. O suficiente para incomodar. Era possível que fosse coincidência. Mas quando você está isolado no ponto mais profundo do planeta, coincidências não são confortáveis. Elas são amplificadas. O comandante tomou decisão prudente. Aumentar a altitude em 5 metros. Deslocamento lento vertical. Sem ruído excessivo. A cápsula subiu. E por 10 segundos, nada. Silêncio absoluto. Talvez tivesse acabado. Talvez fosse fenômeno localizado no sedimento. Mas então o pulso veio novamente, mais forte e claramente vindo de baixo. Agora não havia dúvida direcional. A origem estava abaixo da nova posição, como se tivesse permanecido na mesma referência vertical anterior. Como se estivesse observando. Ninguém disse isso em voz alta, mas todos pensaram. E o cérebro humano sob isolamento extremo faz algo perigoso. Ele preenche o desconhecido com intenção. E intenção implica presença. Mas ainda havia explicação possível, sempre há. Até que o próximo evento aconteceu. E foi ali que a linha entre fenômeno e inquietação real começou a desaparecer. O evento seguinte não foi um pulso, foi ausência. E às vezes a ausência é mais perturbadora do que presença. Depois do último sinal mais intenso, o sistema acústico ficou completamente limpo. Nenhum ruído, nenhuma vibração, nenhum padrão, linha estável. E isso durou quase 1 minuto inteiro. 60 segundos a 11.000 metros parecem longos demais, principalmente quando você está esperando algo acontecer. A equipe manteve posição, nenhum movimento. Nenhuma emissão ativa, apenas escuta passiva. O operador revisou a gravação em tempo real. Os pulsos anteriores estavam lá, claros, definidos, sequenciais. Não era erro de leitura. Não era falha de equipamento. Estava registrado. Mas agora, silêncio total. E o cérebro humano faz algo curioso quando o padrão desaparece. Ele começa a antecipar o retorno. Cada segundo sem pulso parecia aumentar a tensão dentro da cabine. Porque se tinha acabado, ótimo. Mas se estivesse apenas esperando... Foi nesse momento que o comandante tomou uma decisão simples: desligar temporariamente as luzes externas. Se a origem estivesse reagindo à presença luminosa, a escuridão poderia alterar o comportamento. As luzes se apagaram. A cápsula ficou imersa em preto absoluto. Nenhum feixe, nenhuma referência. Só instrumentos internos iluminando o painel. E ali, no escuro completo, o primeiro pulso voltou. Mais forte do que qualquer anterior. Sem aviso, sem progressão. Sem intervalo gradual. Como se estivesse esperando exatamente por aquilo. A cabine congelou. Porque agora havia correlação. Luzes apagadas. Pulso não prova causalidade, mas cria conexão. E conexão cria desconforto. O operador confirmou. A origem permanecia abaixo. Mas agora, a assinatura de frequência estava ligeiramente mais ampla. Não mais estreita e concentrada. Havia pequenas variações laterais, como se a fonte estivesse oscilando. Não como vibração geológica constante, mas como algo que muda a microposição. 2 metros, talvez 3. E então veio outro pulso, mais curto, mais seco. E o intervalo seguinte foi menor. 4 segundos, 3, pausa. 2 ponto não perfeitamente regular, mas encurtando.
E nesse ponto, um pensamento começou a circular silenciosamente. Se fosse fenômeno natural, por que estaria ajustando o ritmo? E mais importante, porque parecia mais ativo quando não havia luz. A equipe decidiu reacender parcialmente o feixe. Iluminação mínima, direcionada apenas para o sedimento abaixo. Nada visível, nenhum deslocamento de partículas significativo, nenhuma sombra, nenhuma forma. Mas o pulso seguinte veio quase imediatamente após a luz retornar, mais fraco, mais presente. Como se a intensidade estivesse ligada à condição ambiental. E é aqui que a mente começa a se dividir. Parte racional pode ser expansão térmica, pode ser compressão de camada sedimentar, pode ser microatividade sísmica localizada. Parte instintiva, isso está reagindo. E quando você está isolado no ponto mais profundo da Terra, sob pressão extrema, com comunicação limitada, o instinto fala mais alto do que deveria. O comandante solicitou registro completo do áudio bruto, sem filtro, sem tratamento. A gravação captou algo adicional que os sensores gráficos não mostraram com clareza. Entre os pulsos principais, existia um ruído de fundo levemente modulado. Quase como se houvesse variação dentro do próprio pulso. Não uniforme, mas com micro-oscilações. Isso não prova nada, mas adiciona complexidade. E complexidade no escuro absoluto não tranquiliza, ela inquieta. Então aconteceu algo que ninguém esperava. O próximo pulso não veio de baixo. Veio lateral, ponto leve deslocamento direcional. Quase imperceptível, mas claro o suficiente no sensor. A origem não estava mais exatamente abaixo da cápsula, havia se movido. E movimento sob padrão rítmico. É o tipo de coisa que transforma a curiosidade científica em tensão real. Mas o que aconteceu nos segundos seguintes foi o que realmente mudou o clima dentro da cabine. O deslocamento lateral foi pequeno, talvez 4 metros, talvez menos. Mas o suficiente para quebrar a última explicação confortável. Fenômenos geológicos não mudam de lado. Correntes profundas não produzem emissão rítmica concentrada. E eco não altera a posição direcional dessa forma. A cabine estava silenciosa, não aquele silêncio técnico, mas aquele silêncio onde ninguém quer verbalizar o pensamento que está surgindo. O operador confirmou novamente, origem lateral direita. Profundidade levemente abaixo da cápsula, distância aproximada, 260 metros, mais perto do que antes. Isso foi o detalhe que mudou o clima. Não era apenas deslocamento, era aproximação. Pequena, gradual, mas consistente. O comandante tomou uma decisão que parecia lógica. Aumentar a altitude novamente. Mais 5 metros, movimento lento. Controlado, sem ruído brusco. A cápsula subiu. E durante o deslocamento, nenhum pulso, nada. Mas assim que estabilizou posição, veio. Forte no imediato, sem intervalo gradual, como se tivesse aguardado o fim do movimento. E dessa vez, houve algo diferente. O pulso não foi único. Vieram 2 quase consecutivos, não perfeitamente colados, mas próximos o suficiente para parecer resposta. Não era padrão mecânico simples, era variação, e variação implica adaptação. O operador revisou os dados anteriores. A intensidade vinha aumentando progressivamente. Sutilmente, mas claramente. E o intervalo médio entre pulsos estava diminuindo. Não de forma linear, mas em tendência. O cérebro humano é especialista em reconhecer padrão, mesmo quando ele não quer. E naquele momento, todos já tinham reconhecido. O comandante perguntou finalmente em voz baixa. Existe alguma hipótese natural consistente? O engenheiro hesitou. Isso nunca é bom sinal. Não com esse comportamento progressivo. Silêncio. O próximo pulso veio ainda mais definido. E agora a assinatura de frequência tinha 2 camadas. Uma base grave e uma modulação ligeiramente mais aguda sobreposta. Como se houvesse interferência. Ou como se o próprio pulso tivesse variação interna. Isso não prova nada, mas adiciona complexidade. E complexidade sob isolamento extremo não acalma, ela pressiona. A equipe decidiu realizar um teste simples. Emitir um micropulso de sonar ativo, curto, controlado, direcionado, nada invasivo, apenas para medir resposta ambiental.
O sonar foi disparado. O eco retornou ao normal. Sedimento. Irregularidades do fundo. Nada fora do padrão. Mas 5 segundos depois, o pulso externo veio. Mais forte que todos os anteriores e mais próximo. O sensor marcou distância estimada de 210 metros. E agora não era apenas desconforto, era cálculo. Se a tendência continuasse, a origem estaria sob a cápsula em minutos. E ali embaixo, não existe como verificar manualmente. Você observa, você registra, você decide. E naquele momento, a decisão começou a ser considerada subir, encerrar, abortar coleta. Mas abandonar a missão também significava abandonar dados únicos. E talvez fosse apenas fenômeno incomum, ainda não catalogado. Talvez, mas o próximo evento eliminou a palavra talvez, porque dessa vez o pulso não veio sozinho. Veio acompanhado de algo que ninguém esperava ouvir. O pulso veio mais forte do que qualquer outro. Mas dessa vez, ele não terminou no grave. Houve algo depois, um som curto, não metálico, não estrutural, quase como uma vibração fragmentada. 3 micro-oscilações rápidas e silêncio. A cabine congelou, porque aquilo não estava presente nos registros anteriores. O operador retrocedeu a gravação imediatamente. Reproduziu no fone interno, ali estava, pulso grave, e logo depois, uma sequência curta e irregular. Não perfeitamente rítmica, mas distinta. Não parecia eco. Eco mantém a assinatura semelhante ao original. Aquilo era diferente. O engenheiro analisou o espectro. A segunda parte do som ocupava a faixa levemente mais alta, como se fosse resposta harmônica, mas não perfeitamente proporcional. Era assimétrica. E a simetria incomoda. O comandante pediu confirmação cruzada com o sensor secundário. O registro existia também no canal auxiliar. Não era falha de microfone. Não era ruído interno. Estava lá fora, a menos de 200 metros. Então aconteceu o detalhe que transformou o desconforto em tensão real. O próximo pulso veio, mas a segunda parte não se repetiu igual. Mudou, não totalmente diferente, mas alterada, como se tivesse variado. E o cérebro humano reage fortemente à variação sob padrão. Porque padrão estável é fenômeno. Padrão variável é comportamento. Ninguém disse isso. Mas todos sentiram. O comandante respirou fundo e fez a pergunta inevitável. Qual a distância estimada agora? O operador olhou o painel e demorou meio segundo antes de responder. 150 metros. Mais perto, sem movimento brusco da cápsula, sem deslocamento lateral significativo. A fonte estava reduzindo distância, ou o cálculo estava sendo recalibrado com mais precisão. Ambas possibilidades eram plausíveis, mas apenas uma era confortável. O comandante tomou decisão tática. Subir imediatamente 20 metros, encerrar coleta, registrar fenômeno como atividade acústica anômala. A cápsula começou a subir, lento, sem aceleração brusca. E durante os primeiros 5 metros, nenhum pulso. Silêncio. Talvez estivesse restrito ao sedimento. Talvez fosse fenômeno de contato com o leito, talvez. Mas quando atingiram 10 metros acima da posição anterior, o pulso veio novamente. Mais fraco, mais presente. E a direção agora indicava abaixo e levemente atrás. Não exatamente sob a cápsula, como se tivesse permanecido na posição anterior, ou como se estivesse ajustando. A equipe analisou rapidamente. Se fosse algo preso ao fundo, a mudança vertical da cápsula não alteraria a intensidade dessa forma. Mas a intensidade havia diminuído. Não desaparecido, diminuído. Como se houvesse distância adicional real. Isso trouxe alívio momentâneo, mas o alívio durou pouco. Porque o último evento da gravação não foi um pulso isolado. Foi uma sequência pulso. Pausa curta, pulso. Pausa ainda menor, pulso. Então silêncio absoluto. E o padrão dessa sequência era diferente de tudo que havia sido registrado antes. Não progressivo, não irregular, mas quase simétrico. E simetria no escuro absoluto é a coisa mais desconfortável que existe. Porque natureza profunda raramente produz simetria rítmica limpa. Mas aquilo se aproximava disso. E foi ali que o comandante decidiu encerrar definitivamente. Subida contínua, sem pausa, sem novo teste, sem nova emissão de sonar. Enquanto a cápsula ascendia lentamente, nenhum novo pulso foi registrado. Nenhum. O
O silêncio retornou. Mas o tipo de silêncio agora era diferente. Não era ausência, era pós-evento. Como se algo tivesse terminado, ou decidido não continuar. E quando finalmente cruzaram 8.000 metros, o operador revisou a gravação completa. Os pulsos estavam lá, claramente documentados. Com variação progressiva, com mudança direcional, com modulação interna. Havia explicações possíveis. Atividade tectônica incomum, deslocamento sedimentar rítmico, fenômeno acústico ainda não catalogado. Todas plausíveis, mas nenhuma explicava tudo. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Não é que não exista explicação, é que nenhuma delas fecha completamente. E no ponto mais profundo do planeta, onde quase nada é observado regularmente, isso é o suficiente para deixar uma pergunta aberta. O que realmente estava lá embaixo? E o mais perturbador, a gravação existe. Mas quando reproduzida fora do ambiente extremo, ela perde parte da intensidade. Perde o contexto, perde a pressão. E talvez, sem a pressão, ela não pareça tão significativa. Mas lá embaixo, no silêncio absoluto, aqueles pulsos eram impossíveis de ignorar. E talvez a maior lição dessa descida não seja sobre o som. Seja sobre o que o isolamento faz com a mente humana. Porque quando você está sozinho no abismo, qualquer padrão ganha vida e qualquer dúvida cresce. E isso muda completamente a forma como você encara o fundo da Terra. Quando a cápsula finalmente emergiu, o som já não estava mais lá. Nenhum novo pulso, nenhuma repetição, nenhum sinal adicional. A gravação foi analisada dezenas de vezes, filtros aplicados, comparações feitas, hipóteses levantadas, atividade geológica incomum, liberação de gás sob pressão, microfraturas no leito oceânico, todas plausíveis, nenhuma definitiva. Porque cada explicação resolvia uma parte e deixava outra aberta. O padrão rítmico, a variação progressiva, o deslocamento direcional, a modulação interna. Nada era impossível, mas nada fechava completamente. E talvez o ponto mais desconfortável não esteja no som, esteja na percepção. Porque a 11.000 metros de profundidade, o ser humano não está apenas isolado fisicamente. Está isolado cognitivamente, sem referência externa, sem comparação imediata, sem histórico suficiente para dizer isso é normal. E quando você está em um ambiente que quase ninguém já experimentou, qualquer padrão ganha peso. Qualquer repetição parece intenção. Qualquer variação parece resposta. Mas aqui está a parte que realmente importa. O cérebro humano é programado para reconhecer padrão, mesmo onde não existe. É assim que sobrevivemos. Mas também é assim que criamos significado no vazio. Então a pergunta não é apenas o que era aquele som. A pergunta é o que o isolamento faz com a nossa interpretação do desconhecido. Porque lá embaixo, no escuro absoluto, sob pressão esmagadora, com comunicação limitada, a mente trabalha diferente. Ela amplifica, ela conecta, ela antecipa. E talvez o som fosse apenas geologia rara. Talvez fosse fenômeno acústico incomum. Ou talvez o que realmente mudou naquela descida não tenha sido o oceano. Tenha sido a percepção humana dentro dele. E isso é ainda mais perturbador. Porque significa que o maior mistério do abismo pode não estar no fundo. Pode estar dentro da cápsula e dentro da mente. Mas uma coisa é certa, desde aquela gravação, toda nova descida escuta com mais atenção. Não por medo, mas por consciência. Porque uma vez que você ouve algo que não consegue explicar completamente, o silêncio nunca mais parece igual. E no próximo episódio, vamos explorar uma pergunta ainda mais desconfortável. Se há partes da fossa que quase nunca foram mapeadas, o que realmente pode estar escondido lá? EP7, o que pode estar escondido lá? E depois disso, a série deixa de ser apenas exploração e começa a ser investigação. Nos vemos no próximo.